Oi, minha gente! Olha quem eu trouxe aqui hoje pra nós! Ai, meu irmão, gente, o Cristiano Salazar, que é um médico. Então eu sei que a gente tem muita dúvida, gente. Ele é ginecologista e obstetra. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. A gente tá toda a vida com probleminha, esquecendo anticoncepcional, fazendo uma coisinha. E principalmente porque tem um monte de paciente tua, eu acho que não atina que tu é meu irmão, né? Lá de Porto Alegre, ele atende lá em Porto Alegre, né, gente? Ele mora lá. E aí a gente resolveu gravar esse vídeo. Ele veio aqui me visitar na minha casinha e a gente resolveu gravar esse vídeo pra vocês. É engraçado, né? Às vezes tá no meio da gravidez e elas se dão conta. Tu é irmão da Alice. Tão óbvio. Já até meio parecido. Um pouquinho. Hoje, né? Um pouquinho, é. Um pouquinho, tipo, de jeito, de tudo. É. Daí foi Gente, a coisa mais legal, ele que inventou aquele vídeo do rosto partido, entendeu? Ele que teve a ideia de fazer aquele tema, que foi o meu tema de mais sucesso, tem mais de 8 milhões de visualizações aquele vídeo. Então, se ele não tivesse tido essa ideia, me sugeriu. E eu que dei o nome pra ela. Ah! Como é que foi essa história do nome? Essa foi boa. Eu disse pra mãe, tá, ou é Alice ou é Branca de Neve. É verdade. Tinha que ser de alguma bonequinha do Walt Disney, né? É verdade, é verdade. Graças a Deus que a mãe teve bom senso. Eu não tinha essa idade, eu era mais novo, um pouco mais novo quando eu sugeri isso. Achei possível. Eu tenho 3 irmãos, ele é o mais velho de todos nós, embora não pareça. Não parentes, porque a gente viu que a camisa dele tava dando batimento dele, a gente botou um colete aqui. Tá, o que eu ia falar pra você? Só pra falar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, pra apresentar ele pra vocês. Ele é médico, quanto tempo tá formado? Faço 20 anos este ano. Nossa senhora, quantos partos já fez? Não tem ideia, não tem como saber. Não, a gente não tem ideia. Milhares. Primeiro ano de residência a gente perde ideia, não tem. Nossa senhora. Então se formou na URGS, tu é contratado do Clínicas. Trabalho no Hospital de Clínicas, que é um hospital, o maior hospital universitário que existe lá no Rio Grande do Sul, excelente, associado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. E que mais, quais os outros hospitais tu perambula? Trabalho bastante lá no Hospital Mãe de Vento, o Hospital Mãe de Deus, hospitais importantes lá de Porto Alegre. Eu escolhi algumas perguntas que entre minhas amigas e eram dúvidas muito recorrentes minhas e que eu vejo aí a mulherada tendo, tipo assim, não sabendo o que fazer quando acontece esse tipo de coisa que eu vou perguntar pra ele hoje, tá? Então vamos começar com a primeira. O que a gente faz quando esquece o anticoncepcional? E qual o problema disso também? É que eu sempre falo, quem esquece de vez em quando, engravida de vez em quando. Acontece mesmo. É bem importante a gente lembrar do anticoncepcional todos os dias. O ideal é usar sempre na mesma hora, no mesmo horário. Sei lá, habitualmente a gente orienta que a paciente tome o anticoncepcional num horário, vai escovar os dentes, vai tomar café, atrelar a alguma rotina que tu faça todos os dias, né? Mas, por exemplo, agora eu tô com o Dil, mas quando eu tomava anticoncepcional e sempre deu certo, eu não tenho filhos até hoje, eu tomava, tipo assim, entre 10 horas e meia-noite, não tem problema. Tranquilo. Habitualmente essa faixa de 3 horas é considerada dentro do horário habitual. E quando tu esquece, em geral a gente comenta, lembra assim que tu esquece. Problema, esqueceu anticoncepcional, toma na hora da novela. Tá. Lembrei às 2 da manhã. O que eu faço? Tomo anticoncepcional, né? No outro dia, tomo no horário da novela habitualmente. É assim que deve seguir as coisas. A recomendação é que, quando tu esquece um anticoncepcional por 24 horas, e isso pode variar um pouco conforme a dosagem de pílula, tem algumas que até se colocam em bula com recomendação 12 horas e tal, mas é importante ver na bula que a mulher utiliza, que tu utiliza, qual a orientação com relação a isso, mas habitualmente esqueceu mais de 24 horas, a gente acaba utilizando as 2 pílulas no mesmo momento, né, no outro dia, mas muito fundamental é utilizar um outro método junto por um bom tempo, né? Tipo, quanto tempo? Às vezes é 7 dias, 15 dias. Isso depende do quê? Do anticoncepcional que você está tomando. Na verdade, o recomendado habitualmente, por exemplo, o manual de orientação da FEBRASMO, que é a Sociedade de Ginecologia, coloca como 7 dias. Existem alguns especialistas que recomendam em 15 dias. Porque o que acontece? A pílula engana o teu organismo. Engana o teu organismo, engana o teu ovário. Né? Ela engana e diz, estou grávida, não preciso ovular, não preciso liberar óvulos. Bom, no momento quando tu está sem a pílula, vai começar toda a situação hormonal, o processo hormonal pro ovário produzir óvulos. E em algum momento liberar, que é habitualmente em torno de 14, 14º dia,
12º, 15º dia, né? Isso varia de mulher para mulher. Então, tu está usando a pílula, tu estás bloqueada. No momento que tu não usa a pílula por um período que tu deveria estar utilizando, pode começar a desencadear o processo. Então, o problema não é naquele dia que tu esquece a pílula de ter relação. Vão ser dias depois, porque pode ter dado tempo de ocorrer a ovulação. Então, assim, o ideal é, esqueceu a pílula mais de 24 horas, utiliza um outro método, camisinha mesmo, né, por pelo menos uns 7, 15, até o início da próxima cartela. E eu vejo que tem, tipo assim, o que define isso? Por exemplo, o anticoncepcional que eu tomava era o Yasmin. Daí na bula dizia que se tu esqueceu na primeira semana, tinha que fazer esse acompanhamento extra, assim, era como se fosse tinha muito problema. Esqueceu na segunda semana, mesmo que tu pode e não tem problema nenhum. Tá. Mas daí toma quando lembrar. Tá. Isso Assim. dizia a bula. Na terceira semana daí era mais complicado, aí tinha mais problema também. Assim, depende muito, nós temos várias pílulas diferentes, com dosagens hormonais diferentes, com esquemas hormonais diferentes. Então, tem pílulas que tem, por exemplo, 2 hormônios e a mesma quantidade de hormônio. A quantidade de hormônio é igual ao longo de toda a cartela. Tem pílulas que são em 2 fases, tem pílulas que são 3 fases. Então, cada pílula, cada bula vai orientar o que vai ser o melhor, o mais adequado, né? Claro. Mas, habitualmente, as pílulas monofásicas, as pílulas que têm a mesma quantidade de hormônio em toda a cartela, se tu iniciou a primeira cartela no dia certo, que é o primeiro dia da menstruação e tal, alguns dias depois tu já está coberta por todo o tempo que tu estiver usando o método corretamente. Eu preciso ressaltar, né? A melhor pessoa para te orientar isso é o teu ginecologista ou o médico que te acompanha, porque isso, a anticoncepção é algo que tu tem acesso, obviamente, em posto de saúde, médico de família. Isso aqui é um vídeo que a gente está conversando sobre exatamente isso, sobre dúvidas mais gerais, assim, mas pelo amor de Deus, né? Vocês têm que seguir a orientação do médico de vocês. Eu sempre digo, né? Mulher é um ser muito especial. E cada mulher tem as suas particularidades. Vocês não são iguais umas às outras, né? Cada uma tem uma biologia diferente e deve ser respeitada. E a melhor pessoa para orientar, às vezes, é o profissional de saúde, habitualmente é o profissional de saúde que costuma acompanhar o paciente. Então tá. E a pílula do dia seguinte? Pílula do dia seguinte é algo para ser usado em emergência. Não é um método para ficar utilizando, certo? Toda vez. Por exemplo, não estou usando nenhum método, foi lá, tive relação ou estourou a camisinha. Tá desesperado. Vamos usar, tá? Tem que usar. O ideal é usar o quanto antes, né? Hoje em dia se utiliza levonorgestrel, uma dose única mesmo. E até 2 dias? Não, assim, ó, o ideal é usar assim que tu lembras, certo? Ele começa a perder eficácia após as 24 horas e a eficácia é muito baixa após 72 horas. Isso aí. Muito baixa, não dá pra contar com ele. Não é considerado abortivo isso, né? Não. Porque qual é o mecanismo da pílula? Ele tem vários mecanismos. O principal mecanismo ali, ele vai modificar hormonalmente o ambiente e vai impedir na verdade, o transporte e o encontro, na verdade, do espermatozoide com o óvulo. Mais ou menos isso aí. Tem outras ações que se faz sobre endométrio e tal, mas o modo mais simples pra gente entender, nós leigas entender, é que ele meio que atrapalha mesmo. Atrapalha bem. Pra ter uma ideia, vamos supor, uma chance de uma relação desprotegida de ter engravidar, chance média é 8%. Com a pílula do dia seguinte bem tomada no horário certo, no tempo certo, acaba reduzindo para 2% na relação. Tá. E uma coisa que eu acho que todo mundo quer muito saber, anticoncepcional engorda. Olha, ninguém quer saber, todo mundo quer se convencer disso. Só vai lá vai tomar o dia 35 amanhã, come 3 pratos de massa, o de olho. Assim, o que eu sempre gosto de dizer é que o que mais engorda é gravidez. Com certeza. Engorda bem mais que o anticoncepcional. Anticoncepcional, a gravidez dá mais espinha do que anticoncepcional. É comum existir um aumento de peso inicial, né, no começo do uso, mais por retenção de líquido, né, do que por gordura, não é gordura. E mas é 1 ou 2 quilos. Não, mais do que isso aí. Mais do que isso aí não é. É óbvio, respeitando a biologia de cada mulher, né, a individualidade, mas habitualmente é isso. Retenção de líquido. Tem alguns relatos de aumento de apetite com anticoncepcional também, mas é uma coisa leve, não é para interferir exatamente sobre o peso. Tá, beleza. Uma coisa muito comum aí que a mulherada tem muito... Eu acho que a mulherada não tem nem dúvida, a mulherada tem certeza, eu acho que isso acaba sendo um mito, assim. Se tomou muito tempo o anticoncepcional, é mais difícil de engravidar ou não? Não. Olha aí, viu, mulherada? Não, né? Não fiquem confiando nisso. Às vezes
a mulher ficou usando 15 anos de anticoncepção e daí resolve ter filhos, então vou parar de usar anticoncepcional agora. Eu acho que vai demorar, não, pode engravidar no outro mês, né? Pode demorar ou no mesmo dia quando parou. Né? Não, isso é definitivo, não vai interferir. O que acontece é que qualquer anticoncepcional, depois que tu para, ainda pode acontecer de demorar até 6 meses para que o ovário adquira sua função normal. Então, às vezes, tu parou de usar a pílula, depois o segundo mês foi uma menstruação meio diferente, o terceiro mês meio que não veio a menstruação, no quarto mês vai começar a regular. Isso é variável de mulher para mulher, mas não existe de forma alguma essa ideia no meio médico de que vai atrapalhar a engravidar tu usar anticoncepcional por muito tempo. Né? Outra coisa também eu gosto de falar, as pessoas têm isso é uma coisa mais antiga até, se falava assim, eu usei anticoncepcional 1 ano, então vou dar 1 mês para dar um tempo pro organismo. E era até essa pergunta que eu ia te fazer, que tem gente que adora dar um tempo no anticoncepcional e dizer assim que, tipo, vou dar um tempo porque eu tô com muito hormônio, não sei o quê. Olha, hoje em dia não se faz mais, não existe se der um tempo é porque é pra engravidar. Muita gente engravida nesse tempinho para dar pro organismo, realmente não tem sentido. Talvez no passado tivesse um sentido, se utilizava pílulas com uma dosagem hormonal bem maior, mas hoje não existe essa recomendação de forma alguma. É a mesma coisa que dizer que a maquiagem faz mal pra pele hoje em dia. Justamente porque as maquiagens antigas, gente, tinha muita vaselina, muita coisa que entupia os poros, mas hoje elas são muito modernas, tem filtro solar, elas fazem até bem, né? E o anticoncepcional, ele faz bem pra algumas coisas, pra pele, pra coisa assim, não faz alguns? Faz, não. Tem alguns hormônios específicos que já foram criados pra gente ter benefícios adicionais além da anticoncepção com cada pílula, não é? Tá. Uma pergunta bem importante, assim, que eu acho que muita gente de repente pode sofrer com isso. Quanto tempo é normal tu ficar tentando engravidar até procurar uma ajuda médica? 1 ano? Tá. É 2 anos? É 3 meses? Tá certo. Como é que... É importante se dar conta que a fertilidade da população não é assim, não é tive relação todos os dias e vou engravidar. De forma alguma é assim. Na verdade, a média é 20-25% a taxa de fertilidade mensal, né? Se tiver 100 casais tendo relação todos os dias, 20 vão sair grávidos no mês, os outros 80 não vão sair naquele mês. Vão sair ao longo do tempo. Gente, né? Se vocês estão com esse problema aí, então não se preocupem, se acalmem, tá? Se vocês... a mulher é muito paranoica nisso. Mas não, e é importante, existem parâmetros definidos para isso. Em 1 ano, 85% das mulheres vão engravidar e em 2 anos, 97% dos casais vão engravidar. Então, a ideia geral é 1 ano tentando engravidar e não conseguindo, tem que procurar ajuda. Se tu tens mais de 35 anos ou mais, a recomendação é já começar a procurar alguma ajuda com 6 meses de tentativa sem sucesso. Não que existam maiores problemas, é que a gente tem que correr atrás de um problema um pouco mais precocemente, para não atrasar, né? Mas é isso, é 1 ano com menos de 35 anos, acima de 35 anos, meio ano. Indo nessa onda do tempo de fertilidade e tudo, queria que tu falasse um pouquinho pra gente de congelamento de óvulos, assim, que é uma coisa que ele já falou pra mim há muito tempo e eu vou fazer vídeo sobre isso, porque é uma decisão que eu tomei e vou fazer, que é congelar os óvulos pra prolongar minha fertilidade, porque eu tô com 32 anos, não quero ter filho agora. E agora eu acho que é o momento de guardar, né? O que tu tem pra falar sobre isso, pra quem tá nessa mesma idade? Uma vez eu te dei esse conselho, assim como eu dou para as pacientes que não vislumbram engravidar agora, assim, tipo, até os 35 anos. Não tem um problema, não que, deu 35 anos e agora não vou mais engravidar de forma alguma. Mas é que a fertilidade da mulher, ela realmente diminui e habitualmente essa idade de 34, 35 anos acaba... A taxa de fertilidade anual vai reduzindo, né? Então, o interessante é a pessoa se antenar e tentar, não digo garantir, mas aumentar as chances de tu ter uma gravidez como tu deseja. Uma coisa que eu sempre digo, gosto de dizer, é que se tu tem desejo de ser mãe, tu vai ser mãe um dia, tá? Seja por adoção, seja por algum outro método, beleza. Isso, ser mãe deve ser o desejo, se é a tua vontade, deve ser o teu objetivo principal, beleza, certo, em algum momento. Só que às vezes isso não vai acontecer no teu momento de agora, ou no teu momento biológico mais favorável, né? E um problema,
não tem botox pro ovário ainda, né? A gente não tem como... Ovário é algo que vai envelhecendo naturalmente, né? Em algum momento ele para de produzir óvulos com a mesma qualidade, com a mesma quantidade, e o ideal seria que a gente pudesse preservar esses óvulos no momento mais legal, no momento ideal, né? E isso não é garantia, né, de que tu vais engravidar com aqueles óvulos congelados no futuro, mas eu acho que te dá uma segurança. Mas é a mesma, dá uma segurança. Te dá uma segurança. Mas é a mesma garantia, teoricamente, do que eu teria normalmente, claro, ou não? Sim. Mas existem questões de tecnologia, não é? Assim, ó, a maior chance de tu engravidar sempre, óbvio que é naturalmente, né? A melhor maneira de engravidar é naturalmente. Se lá tu resolver engravidar com 38 e for naturalmente, muito melhor. Claro. Mas existe tecnologia daí que pode utilizar esses óvulos para isso aí, né? Uma vez ele me falou uma frase que eu achei muito interessante, assim, ele disse, não é justo com a mulher ela ter que ser obrigada a ter filho no momento que a natureza quer que ela tenha. A realização da mulher é da realização do casal, construir uma vida confortável, e gostaria de adiar os planos de serem pais, certo? Só que existe aquela pressão biológica, porque talvez se eu esperar mais anos, talvez eu não consiga. Claro. Então, um conselho, eu acho que é uma opção interessante. Tu tentar guardar óvulos, hoje a tecnologia permite que se utilize eles com uma boa chance de funcionar a fertilização. Aí vocês vão dizer assim, mas daí é que a natureza foi feita pra isso, pra tu ter um filho quando tu tá mais nova mesmo, pra poder ter pique pra aquilo. Mas eu não tô dizendo que eu quero ter filho com 60, gente, embora eu pudesse. Porque esse congelamento de óvulos vai me permitir isso. Não, mas assim, ó, pela lei não pode, tá? É? Até 50 anos. É até 50? É até 50 anos. Tu vê como até nisso eles são responsáveis, né? Não, isso. Mas é isso que eu tô dizendo. Mas segue dizendo. Se até 50, eu não quero ter filho com 50. Mas com 38 ali, 37, eu quero saber. Eu quero congelar pra pelo menos saber que eu tô garantida, entendeu? Até essa idade. Olha, uma coisa que eu acho legal, assim, ser mãe é uma experiência única, extremamente importante para quem tem vontade que isso aconteça, mas com certeza é melhor ser mãe no momento que tu quer ser mãe, não no momento que tu precisa ser mãe. Exatamente. Ou no momento que dá para ser mãe, né? Exatamente. Imagina, esse é um método que não é barato, obviamente, a gente tem um investimento de dinheiro em guardar os ovos. Eu falei sobre isso no Snap, gente. Daí uma pessoa postou assim no Instagram, assim, vindo do Snap, ela postou no Instagram. Vai ter filho agora e gasta esse dinheiro que tu vai contratando uma babá pra cuidar do teu filho. Imagina se isso é alternativa, sabe? Tipo assim, deixar de trabalhar hoje eu não posso. Aí eu vou ter filho pra dar pra babá cuidar? Ou eu vou ter filho pra mim? Isso que a gente tem que pensar. Tá, gente? Acho que deu. Esse vídeo já tá muito comprido, gente. Eu vou voltar, a gente vai falar sobre gestação. Na verdade, é a especialidade maior dele. Então, no próximo vídeo, eu tenho certeza que vocês vão adorar e tirar mais dúvidas ainda, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Aponta aí pra mim, que tá meio longe de mim. Se inscreva aqui no canal para receber as notificações que eu ando fazendo. Aqui estão todas as minhas redes sociais esperando lá na tela. Clique em gostei no vídeo. E aqui outros vídeos do canal que eu tenho certeza que tu vai adorar. Um beijo e até o próximo!